Ó, então agora eu vou mostrar como regular, né, o tensor da máquina reta industrial, só para você ter uma noção, tá? De regulagem. Então, o que que acontece? Aqui dentro, nesse pratinho aqui, ó, ele passa a linha da máquina. Então, quanto mais você vê essa rosquinha aqui, ó, tá? Assim, ó, quanto mais você aperta e vê isso daqui, o que que acontece? Esse pratinho tá mais tensionado. Geralmente, esse pratinho tensionado, né, tá mais porque a linha é um pouquinho mais fina e ela precisa estar mais apertadinho. E aí, quando a gente usa a linha mais grossa, a gente afrouxa isso daqui, tá? E essa parte aqui de regulagem desses pratinhos, que é aonde recebe a linha, ela comanda a linha, né, da parte de baixo da costura. Então, toda vez que você tiver um ponto feio na parte de baixo da máquina, você vai mexer aqui, ó, nessa parte aqui. Seja máquina doméstica, seja máquina industrial. As domésticas, geralmente, é aquele disquinho que tem em cima, que aí você regula lá, né? Aí você regula realmente a tensão. É onde tem a parte da tensão mesmo. Cada uma tem o seu. Tem umas que tem aqui na frente, tem aula aí da HD, aonde eu mostro isso para vocês, tá? Só para vocês terem noção. Aqui a gente tá falando da industrial. E aí, o que que acontece muito? No sintético, por exemplo, quando a gente tem muita camada, né, de tecido e tal, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa regulagem aqui, afrouxar um pouquinho, porque senão o sintético fica todo espremido, né, porque aquela linha fica apertada ali, e aí a gente acaba tendo uma tensão muito grande e o ponto fica feio. E agora, quando você vai costurar um tecido mais fino e com uma linha mais fina, você tem que fazer o quê? Você pega isso daqui e dá um pouquinho mais de tensão para a linha ali embaixo ela ficar mais apertadinha. Não tem nada a ver com o tamanho do ponto. Aqui tem a ver com realmente a tensão da linha no tecido, tá bom? Que é no caso igual esse que eu já também gravei a aula da caixa de bobina, né? No caso, esse caso assim, ó. Então, a linha de cima e a de baixo, ela tem que estar em comum acordo. Aqui tá toda desregulada. Então, o que que a gente tem que fazer? Nesse caso, se a linha for a de baixo, que tiver frouxa, a gente regula aqui, nessa parte do tensor, do jeitinho que eu te expliquei. E isso tudo recebe uma regulagem conforme, né, você vai testar aí, do tipo de material que você vai fazer. Então, tem uns que são mais grossos, aí você vai afrouxar mais o ponto, mais a tensão, e outros são mais fininhos, você vai apertar mais a tensão, tá bom? Então, isso o que que eu recomendo? Testa sempre no tecido base primeiro, pega um retalho no tecido que você vai utilizar e faz os testes aqui. Não precisa ficar com medo de mexer nisso daqui, porque se seu ponto já tá feio, você só entender nesse processo aqui, você vai regulando. E essa regulagem é o quê? Meia volta mais, meia volta menos, geralmente não é muito mais do que isso, mas é só para você ir já fazendo esse processo, tá bom? Aqui é para você ter uma noção mesmo de regulagem, tá? Dessa parte aqui do pratinho. Você pode ver, eu tô mexendo aqui, ó, tranquilamente, isso aqui não vai estragar a minha máquina. Eu só preciso entender, quanto mais apertado aqui, meu ponto vai ficar lá embaixo esmagado. Então, geralmente é para tecido fino. Quanto mais solto isso daqui, né, meu ponto vai ficar mais soltinho. A gente usa mais isso em tecidos grossos, tá bom? E também acaba automaticamente usando linha grossa, tudo isso, tá? Então, essa daqui é só para você ter noção de regulagem também da sua máquina aí. É isso.